Agora eu vou falar sobre a minha tabela de atributos, né, e calculadora de campo. Então eu vou vir aqui, cliquei sobre o meu polígono, onde tenho os meus estados, e vou abrir aqui a tabela de atributo. Então eu posso abrir com F6, posso vir em propriedades, eu posso clicar aqui. E, por exemplo, eu vou vir aqui no estado do Rio de Janeiro e vou colocar uma edição aqui e vou colocar que o estado do Rio de Janeiro não é Sudeste, eu vou colocar Sul, tá? Então eu consigo fazer essa edição aqui, ó, e essa edição que eu fiz, ela vai refletir no meu mapa. Então, ó, agora eu já tenho a cor aqui, né, do sul, ele não tá certo que eu tenho que classificar de novo, mas que eu vejo que ele já apareceu aqui, que tá sul, e se eu vir aqui e abrir as minhas propriedades e colocar para aplicar, ela vai aparecer. É que aqui, ó, deixa eu só ver como que tá. Tá, como eu suspeitei. Se eu olhar aqui, ó, essas minha categorização, ela tá com um espaço na frente, tá vendo, ó? Então tem que escrever sul e colocar esse espaço na frente. Então eu vou vir aqui, ó, na minha tabela de atributo, aqui onde eu tenho, ó, além de colocar sul, eu vou colocar sul com espaço na frente. Agora sim ele vai pintar aí da mesma forma. Na verdade eu vou copiar esse sul aqui, ó, e vou colar ele aqui. Então eu copiando e colando, agora ele assumiu aí a mesma cor que eu tenho, tá? Então aqui como eu tô com esse problema de espaço, acho que eu tô com dois espaços, ó, não tô com um só. Então ele ficou da cor do sul e apareceu agora ali o rótulo de sul. Se eu quiser voltar aí para sudeste, eu vou copiar aqui a informação de sudeste, vou colar aqui, clico em enter, ele vai voltar aí a minha cor. Então eu consigo ir modificando aí essas informações dessa forma, tá? Eu clico aí, eu venho aqui acesso a minha tabela de atributos, como se fosse um arquivo em Excel, e eu consigo modificar, copiar, colar, alterar aqui essas informações. Então consigo modificar aqui nome do município, a área, qualquer uma dessas informações eu consigo modificar. Eu consigo, por exemplo, fazer aí uma modificação utilizando as minhas ferramentas de seleção. Então eu posso vir aqui colocar que eu quero selecionar por valor, onde o meu F é MG, e pedir para selecionar. Então ele vai selecionar aqui só o estado de Minas Gerais. E aqui na tabela de atributo, ó, se eu observar aqui, ela vai aparecer com o meu estado de Minas Gerais selecionado, tá? E eu posso vir aqui, ó, e modificar para mostrar só as feições selecionadas. Então aqui eu consigo fazer essa modificação só em cima dessa feição. Então, eu não quero estado de Minas Gerais, eu quero a minha região norte. Então eu clico aqui, seleciono feição. Agora a minha tabela de atributo mostra somente as informações da minha região norte. E aqui eu posso modificar. Eu quero fazer norte, o norte está certo, eu vou mudar essa informação aqui de sul. Então eu vou vir aqui em sul, coloco selecionar feições, vou vir na minha tabela de atributo, eu vi que sul está com um problema, que está com espaço lá, ó. Eu vou tirar esse espaço e eu vou vir aqui e vou colocar sul aqui novamente. E aí eu vou salvar essa modificação. Agora eu vou ver que ele vai sair, né, daquela cor que estava, ele vai entrar aqui na categorização nessa outra cor que não estava definida. Então agora eu posso vir aqui e pedir uma nova classificação, que aí vai aparecer. Esse sul aqui eu posso excluir, né? E aqui eu tenho o sul certo sem aquela parte. Então eu consigo fazer essas alterações aí na minha tabela de atributos. Somente eu venho aqui no lápis e aí faço. Outra forma de pegar a seleção, eu vou selecionar aqui a região sul novamente, e aqui, ao invés de eu vir aqui embaixo, né, e pedir para mostrar as feições selecionadas, eu venho aqui, ó, ao lado aqui, né, aqui, não, aqui eu seleciono todas. Eu acho que aqui não está selecionado, peraí. Deixa eu selecionar aqui as minhas feições. Tá, é que tá com espaço aqui. Agora sim. Eu venho aqui, seleciono as minhas feições.
Então, vou voltar aqui na minha tabela de atributo. Ah, aqui já apareceu, né? Então, como eu estava habilitado, é que eu tenho mostrar todas as feições. E aqui eu consigo mostrar somente as feições aí que estão selecionadas. Eu consigo aplicar o zoom para ela, então aqui ele vem e me dá o zoom somente nessa região aí que eu tenho essas minhas áreas selecionadas. Aqui agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz para fazer essas alterações aqui, né, da tabela de atributo através da calculadora de campo. Então eu vou limpar essa minha seleção, vou tirar aqui do modo que eu estou de edição e eu tenho essa ferramenta aqui, ó, que é a minha calculadora de campo. Então se eu clicar aqui, ela vai abrir uma calculadora, é onde eu faço aí algumas expressões e aí eu posso, por exemplo, fazer algumas atualizações ou criar um novo campo. Aqui eu vou mostrar como cria primeiro um novo campo. Lembra aquele campo que a gente criou de área em hectares? Eu vou criar um outro campo aqui, ó, vou escrever área, vou escrever hectares aqui. Vou colocar que eu quero o número decimal. Aqui eu vou deixar o comprimento de saída 10, precisão 2. E aqui eu vou fazer uma expressão para mim calcular a minha área em hectares. Então, eu vou vir aqui em campo e valores. Eu tenho a minha área já em quilômetros quadrados. Eu vou pegar essa área que eu tenho em quilômetros quadrados e dividir por 100, né? E quilômetros quadrados dividido por 100, eu chego aí na área em hectares. Então, aqui eu crio esse campo aqui, ó. E agora, se eu clicar aqui sobre a minha tabela de atributo, eu tenho a minha área em hectares desse campo que eu criei. Eu posso, por exemplo, fazer modificação, então, aquela modificação que eu fiz do sul, se eu tiver uma modificação muito grande, deixa eu ver aqui e selecionar a UF São Paulo, então selecionei aqui o UF SP, o F não, né? Eu quero selecionar, na verdade, a região. Vou selecionar a região Sudeste. Então, tá vendo? Sudeste tá com espaço aqui, ó. Eu vou limpar esse espaço, mas agora eu vou fazer isso através da minha calculadora. Então, eu clico aqui na calculadora. Agora, ele já reconheceu que eu tenho esse campo nessas feições selecionadas. Então, eu vou atualizar apenas essas 4 feições e eu não vou criar um campo, eu vou atualizar em cima de um campo existente. E qual que é o campo existente que eu vou atualizar? O campo de região. Então aqui, ó, eu vou escrever, aqui eu vou colocar aspas, escrever Sudeste, né? E agora que tinha um Sudeste que eu tinha um espaço, agora vai substituir por esse Sudeste sem espaço. Eu clico em OK e agora eu tenho aí a minha ferramenta, né? Eu tenho aqui o Sudeste já foi substituído. Eu vou voltar aqui e vou ter que fazer a classificação novamente, ó. Então apareceu aqui Sudeste e aí dessa forma eu fiz a correção aqui, não precisei ir ali um a um e fazer isso daí. Essa calculadora de campo, dentro dela a gente tem diversas possibilidades para fazer. Então, cara, isso daqui dá uma aula, quase um curso só de calculadora de campo. A gente tem inúmeras expressões, né? Mas a maioria das expressões que nós vamos utilizar é relacionada a criar campo, né? Ou atualizar campo, e fazer algumas expressões que ao longo do curso aí eu vou demonstrar. Mas nessa daqui é para trazer, né, um panorama aí do que eu faço essas modificações na minha tabela de atributo. Eu posso utilizar essa calculadora de campo como uma ferramenta aí para auxiliar.